Olá pessoal, boa tarde. Já já a gente começa a nossa live falando sobre estilos de aprendizagem. Vou fixar aqui a temática. Vamos falar hoje sobre estilos de aprendizagem, mostrando a importância da identificação desses estilos, sejam eles isolados ou combinados, para a melhor elaboração das estratégias de intervenção. Vamos usar hoje esse baralho, que é um baralho para detecção e criação de estratégias para o aprendizado do aluno a partir da identificação dos estilos de aprendizagem. Vamos também mostrar esse livro, Estratégias Lúdicas para o Ensino da Criança com Deficiência, e vamos mostrar outros livros também como sugestão nesse processo de intervenção clínica ou institucional. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa temática, mostrando que esses estilos de aprendizagens é a forma como a gente pode melhor aprender, sempre entendendo que não existe um estilo de aprendizagem único, mas ele pode ser misto, com um predomínio maior de um em relação ao outro. Bom, sejam bem-vindos a essa sala. Quase todos os dias a gente está fazendo uma live sobre temáticas específicas. Só me confirme se o som e a imagem está chegando ok para vocês, por favor. Som e imagem tá ok? Me confirme aí como é que está a internet, o som e a imagem, se está chegando tudo bem para vocês. Rochelle, acabei de falar com a Rochelle. Seja bem-vinda, Rochelle, à nossa consultoria e espaço de formação e pós-graduação, que é a Mais Estímulos. Bom, eu sou o professor Wilson Cândido, acho que a maioria que está na sala já me conhece. Sou terapeuta ocupacional, tenho 23 anos de formação em terapia ocupacional. Desses 23 anos, 22 anos foi atuando junto à pessoa com deficiência, especialmente com um trabalho voltado para a rede estadual de educação, onde fiquei 22 anos trabalhando com educação inclusiva, fazendo atendimento educacional especializado na função de terapeuta ocupacional dentro de um centro de AEE, atendendo a demanda, que é público-alvo da educação especial hoje, né? Pessoas com deficiência, autismo e altas habilidades de superdotação. Sou consultor da Apvida, trabalho com formação das equipes de atendimento do Apvida e das famílias de pessoas com autismo do Apvida. Sou coordenador do polo de pós-graduação em parceria com a Faculdade do Maciço Baturité, onde nós coordenamos um polo no Colégio Pia Marta Montese aos sábados. A gente está retomando as atividades presenciais até o final de julho, se Deus quiser. E sou diretor e professor facilitador dos cursos, das palestras, das formações, das consultorias ofertados pela Mais Estímulos, que é um centro de estudo, formação e consultoria, que eu represento como diretor e coordenador, e que também dou formação e certificação aos alunos em formação por essa consultoria, que é a Mais Estímulos, tá? Hoje a gente vai falar sobre estilos de aprendizagem. Como detectar o estilo de aprendizagem do seu aluno, do seu paciente. E a partir dessa detecção desse estilo predominante de aprendizagem, a gente pode pensar em estratégias que sejam funcionais, que sejam mais exitosas no tocante aí ao processo de ensino e aprendizagem, ao processo de reabilitação ou habilitação, né, na condição de atendimento clínico. E o nosso material de uso hoje será esse baralho, que é o baralho Estilos de Aprendizagem, Detecção e Estratégias. É um baralho que tem como objetivo auxiliar o profissional a identificar o perfil representacional de cada aprendente e a predominância, seja ela de ordem auditiva, visual ou sinestésica, no tocante a como melhor aprender. Vamos mostrar já já como esse baralho funciona. Esse baralho nós temos disponível para entrega
Temos ainda umas 10 unidades disponíveis para entrega. Depois é só entrar em contato lá pelo meu WhatsApp que a gente passa mais informação. É um baralho super interessante, a gente vai conversar sobre esse baralho já já. E vou falar um pouquinho também sobre esse livro, que é um livro que traz relatos de experiência de alguns profissionais, mostrando aí algumas estratégias que funcionaram para o melhor ensino acerca das situações escolares voltado aí a pessoas com deficiência. Não é um livro de receita, não vai mostrar como você vai fazer, mas é um livro que traz relatos de alguns profissionais sobre situações que foram exitosas no tocante ao processo de ensino-aprendizagem. Rosângela, o baralho é R$ 49,00 e esse livro é R$ 50,00. Tá? Bom, o que é estilo de aprendizagem, que a gente tanto fala? Será que existe um estilo predominante ou existe uma mistura de estilos? Será que a gente aprende melhor a partir de uma condição X, de ordem sensorial, ou tem pessoas que aprendem fazendo uso de mais de uma via sensorial? Quando a gente fala de autismo, quando a gente fala de autismo, por exemplo, a gente vai descobrir ao longo das nossas experiências, práticas e situações de atendimento, seja esse atendimento clínico ou institucional, a gente vai descobrir que boa parte dos autistas, eles aprendem melhor vendo. O que não quer dizer que a gente não vá verbalizar com eles, não vá dar comando verbal. Sim, vamos usar também essa predominância auditiva. Mas o padrão predominante maior para o aprendizado do autista, seja de qualquer ordem, ele vai se destacar mais pela a questão sensorial visual. Daí a gente usa recursos no programa PECS, no TEACH, no ABA, porque são reforçadores visuais que têm um poder de retenção maior para essa informação que você quer levar até essa criança, seja no atendimento institucional ou no atendimento clínico. Para isso é importante que a gente compreenda também o desenvolvimento da criança como um todo, para saber o que está em dificuldade ou o que não está. É preciso que a gente compreenda sobre o desenvolvimento infantil, é preciso que a gente entenda se aquela criança, independente de ter um diagnóstico ou não, se ela tem um prejuízo nesse processo natural que toda criança apresenta enquanto desenvolvimento e que deve ser observado especialmente pela família, pelo professor que vai receber essa criança lá na creche pré-escola e pelo pediatra, que é quem acompanha essa criança nos primeiros anos de vida. Interessante não deixar o tempo passar para começar o processo de estimulação. Daí eu trago uma outra dica interessante, que é esse livro, um livro super bacana, Estimulação Precoce de 0 a 6 anos. É um livro todo ilustrado com atividades, sugestões diversas de atividades para quem trabalha com estimulação precoce, para o terapeuta, fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, o psicomotricista, o professor da educação infantil, para entender acerca do desenvolvimento infantil e como criar possibilidades que garanta esse pleno desenvolvimento, especialmente nessa idade, que é uma idade muito significativa, até 6, 7 anos de idade. Lembrando que nesse contexto, até os 7 anos de idade, nós defendemos a importância das janelas de oportunidade, tão relatada pela neurociência, que é esse período, até os 7 anos, onde a criança tem maiores possibilidades de recepção dos estímulos e de transformação desses estímulos em situações de aprendizado ou de mudanças em padrões de aprendizado. São chamados janelas de oportunidade. É o tempo maior que a gente tem até os 7 anos de idade, quando todas as janelinhas do nosso cérebro estão abertas, prontas para receber os estímulos e assim transformar cada estímulo em um aprendizado de ordem significativa, tá? Já já eu mostro mais alguns livros que a gente traz como sugestão, mas agora vamos falar sobre estilos de aprendizagem. A primeira pergunta que eu faço antes de mostrar como usar esse baralho, isso é um baralho, ele tem 69 cartas, vou já mostrar essas cartas para vocês. É um baralho com várias cartas, mostrando o passo a passo da utilização dessas cartas, onde você vai fazendo perguntas à criança, ao adolescente ou ao adulto, seja lá o atendimento que você faça, e tem siglas em cada carta, em cada pergunta tem uma sigla.
Se a pessoa responde de forma X e tem lá uma letrinha, você vai marcando qual a letrinha se repete com mais frequência para no final você saber qual é o perfil representacional dessa criança, desse adolescente ou adulto, e como ele melhor aprende enquanto predominância, tá? Então a primeira pergunta é: quais recursos podem ser mediadores desse processo? Para o uso desse baralho, você vai usar apenas o baralho. Não precisa de nenhum recurso para fazer a aplicação do baralho, apenas o baralho, onde você vai mostrando a figurinha. Se ele não souber ler, você vai lendo para ele a pergunta e mostra as opções, e ele vai escolhendo e você vai marcando. Ao final, você vai ter esse perfil, tanto do modelo padrão para aprender, como da melhor a recepção sensorial para esse aprendizado. Então, quando eu falo de pessoa com deficiência, que é o nosso alvo maior no atendimento educacional especializado, no atendimento clínico, o que é relevante para esse aprendente com deficiência enquanto ferramenta de mediação? Por onde eu devo caminhar? Ontem eu fiz uma live e eu falei bastante sobre a importância de não desrespeitarmos o hiperfoco do aluno autista. Sempre começar por aquilo que ele gosta, por aquilo que ele sabe. Toda intervenção deve iniciar a partir daquilo que a criança consegue fazer. Porque se você faz o contrário, começando por aquilo que ela não tem um bom resultado enquanto execução, ela já começa se frustrando durante o processo de intervenção. Maria, aqui está normal. Travou aí para você, eu acho, que aqui está normal. Então, sempre lembrar que o processo de intervenção deve começar por aquilo que a criança gosta, por aquilo que ela consegue fazer, por aquilo que ela sabe, para depois chegarmos até onde a gente precisa estimular, que são as dificuldades que ela apresenta, tá? E aí vamos lá, vamos começar a falar sobre esse baralho, né? Vou deixar ele bem aqui para a gente ficar visualizando a imagem dele. Tá bem aqui, pronto. Então, esse baralho ele vem com várias cartas. Nessas cartas nós temos os estilos de aprendizagem, que vem a partir de um perfil representacional, que é aquele perfil onde a criança, o adolescente é mais ativo, ele é mais pragmático, ele é mais reflexivo, ele é mais teórico. E a predominância, se é visual, se é auditiva ou se é sinestésica. É aquele que traz uma segunda carta, que é mostrando o passo a passo de como fazer o uso desse baralho, ensinando como fazer o uso de cada aplicação, e traz as siglas, conforme as respostas forem sendo dadas. Cada sigla tem uma representação tanto para o perfil quanto para a predominância da sua forma de aprender. Então, por exemplo, há pessoas que têm um perfil representacional mais ativo. São aqueles alunos que apreciam novas experiências, são aqueles alunos que têm a mente mais aberta e são mais entusiasmados com as tarefas em grupo, eles vivem mais em grupo, eles se envolvem em assuntos que outras pessoas estão discutindo. Os dias desses alunos são repletos de atividades, assim que fazem uma atividade já querem se envolver em outra, então são pessoas que gostam de desafios e que têm uma tendência natural a esse movimento mais ativo. Então, esse perfil representacional ativo, ele será marcado pelo baralho com a letra A, tá? Dentro do perfil representacional. Aquele que tem um perfil representacional mais pragmático, ele já tem um outro modelo de aprender. Então, ele gosta de colocar as ideias em prática, eles descobrem o aspecto positivo do novo e aproveitam isso para praticar, tendem a ficar mais distante daquelas atividades com muita teorização, são mais realistas, enquanto que aquele com o perfil mais reflexivo, ele tende a ser mais prudente, ele observa tudo sobre vários aspectos, eles analisam as alternativas. Então, essas primeiras cartas vão mostrar esse perfil representacional, seja ele de ordem pragmático, ativo ou reflexivo. Então, conforme as perguntinhas, e aqui vem as perguntinhas a seguir, conforme cada perguntinha vai acontecendo, por exemplo, você precisa comprar um brinquedo para dar de presente. Seria a primeira pergunta para se identificar o perfil representacional. Conforme a criança vai respondendo,
E você vai observando que tem, para cada resposta, você tem algumas opções, e conforme ele vai respondendo, você tem uma letrinha aqui do lado, que é para você marcar qual é a resposta que ele deu. Ao final das perguntas voltadas ao perfil representacional, você vai ver qual a predominância maior, se é a letra A, se é a letra P, né? Se é a letra R. Então, se for a letra A, ele é mais ativo, se for a letra P, ele é mais pragmático, se for a letra R, ele é mais reflexivo, e aí a gente vai pensar em estratégias que auxiliem de forma, né, mais funcional e exitosa essas condições voltadas a cada perfil que o aluno apresenta. Vamos pensar aqui, por exemplo, o aluno que tem um perfil representacional mais ativo. É interessante observar que são aqueles alunos que têm a tendência a fazer várias atividades, se engajar em muita atividade, mas eles podem ter dificuldades em trabalhar individualmente, né? Tem uma repetição da mesma atividade, as aulas expositivas e teóricas, para eles, podem muitas vezes ser mais chatas, porque eles são mais dinâmicos, mais agitados. Tá? É importante trazer algumas dicas, como trabalhar em grupos, formar atividades que possam ser mais rápidas, ele possa realizar de forma exitosa. Então, para cada tipo desse perfil representacional, a gente tem o baralho traz algumas dicas de atividades ou de formas de conduzir esse processo. Por que a gente está mostrando isso? Porque a gente está naquele modelo o tempo inteiro de avaliar o aluno, avaliar o paciente e já criar um programa de intervenção para ele. A gente está criando um programa de intervenção, lógico, baseado nas dificuldades que foram observadas durante o processo de avaliação e baseado também naquilo que eu identifiquei enquanto capacidade, enquanto situação exitosa. Porém, a gente esquece de observar nesse nosso paciente, nesse nosso aluno, como é que ele melhor funciona. Não vai adiantar eu pensar numa estratégia super interessante se essa estratégia não atende à forma como ele melhor funciona. Eu estou trabalhando com atividades em grupo, mas ele não funciona bem em grupo. E eu não observei isso porque eu não tive esse pensamento de analisar como esse aluno funciona, como esse aprendente funciona. Ele funciona melhor individualmente ou em grupo? Como é que é o padrão de aprendizado que ele apresenta? A gente tem falado de aprendizado como sendo leitura, escrita, raciocínio lógico, e aprendizagem envolve muito mais do que isso. Então a gente tem que entender que nesse sentido eu vou ter alunos que são mais, eu estou falando aqui dos três perfis, ativo, pragmático e reflexivo. Mas nesse sentido, eu estou falando da dinâmica desse aluno. Porém, eu vou chegar ao ponto lá no final do baralho, quando eu for fazer a avaliação a partir das perguntinhas quanto à predominância. O que é a predominância? É se ele é mais auditivo, é se ele é mais visual ou se ele é mais sinestésico. E, de novo, a gente vai ter uma pergunta e para essa pergunta a gente vai ter algumas opções. Para cada pergunta você tem algumas opções e você vai também, de novo, marcando a letrinha correspondente ao predomínio. Se é auditivo, se é visual ou se é sinestésico. Então, vamos entender um pouquinho como funciona essa questão da predominância. Aquele aluno que é mais auditivo, ele vai ter mais interesse em aulas que sejam gravadas, ele aprende melhor assistindo vídeos, ele consegue ficar mais atento à aula ouvindo o professor, ele faz resumos e grava esses resumos para depois ouvir. Ele escuta essas gravações várias vezes porque é nesse domínio auditivo que ele tem maior poder de retenção para essa informação. Tá? Tem alunos que estudam conversando, falando alto, porque ele quer se ouvir, porque ao se ouvir ele consegue reter melhor essa informação. Então ele lê texto em voz alta, ele conversa com os colegas sobre aquele assunto, ele debate aquele assunto com os colegas, né? Porque dessa forma ele consegue funcionar melhor e assim reter aquela informação, né, pela condução desse estímulo auditivo, que é o poder de predominância que ele tem. Em contrapartida, quando eu for identificar nesse predomínio aqui do tipo de
de melhor recepção sensorial para aprender, eu vou encontrar aqueles alunos que também podem ser mais visuais. O que não quer dizer que a gente não tenha aluno mais visual e auditivo, precisa ouvir e ver, precisa ver e experimentar a situação e vivenciar. Tem esses tipos mistos também. Então, aquele com predomínio visual, ele precisa de recursos visuais acerca dos conteúdos, daí a importância em sala de aula do professor não só verbalizar, porque se ele só verbaliza a aula, ele atende ao aluno que é mais auditivo. Quando ele verbaliza, coloca no quadro, exemplifica e coloca um slide, coloca um vídeo, ele atende tanto ao auditivo quanto atende ao visual. Quando ele leva um experimento para a sala de aula, ele faz a dinâmica de vivência, ele está atendendo também aquele que é mais sinestésico, precisa do movimento, precisa da ação grupal. Né? Ele vai levando aí esses estilos mistos, porque muitas vezes, sem nem perceber, o professor entende que na sua sala ele precisa dinamizar essa aula para atender a toda a demanda da turma. Então, os mais visuais, eles preferem recursos visuais daquele conteúdo, eles fazem resumos, eles utilizam-se de tabelas, de esquemas, de desenhos, de gráficos, eles precisam de lembretes visuais. Autistas aprendem melhor dessa forma. A maioria aprende melhor dessa forma. Eles observam o gestual do professor durante a apresentação da aula, o gestual do terapeuta que está acompanhando. Eles gostam de ler, porque é mais visual, né? Enquanto que o sinestésico, aquele com predomínio maior para aprender a partir do movimento, eles preferem aulas dinâmicas, aulas práticas, aulas com movimento, aulas vivenciais, aulas com simulações, atividades onde esse movimento seja predominante, vivências mais práticas sobre aquele assunto. Eles internalizam melhor a informação por esse exercício vivencial. Eles fazem uso do computador, porque é mais dinâmico, é mais rápido. Eles estudam mudando de posição. Só ficar sentado não é bacana, é importante levantar, fazer um movimento, escrever, falar, ler, fazer gestos. Esse é aquele com predomínio sinestésico. Então, nós temos o perfil representacional segundo o baralho estilos de aprendizagem, perfil pragmático, o perfil ativo e o perfil reflexivo. A predominância para a recepção dos estímulos, para assim melhor aprender, pode ser visual, pode ser auditiva, pode ser sinestésica, mas também pode ser mista. Pode ter mais de uma situação associada, sendo que a gente vai ter sempre um predomínio maior de uma em detrimento de outras, tá? Então, nesse padrão de aprender melhor a partir dessa avaliação que as cartas de estilos de aprendizagem traz, também se faz necessário uma observação mais aprofundada por parte do avaliador, do aplicador das cartas, para entender o seguinte. Nós temos, nessa observação da aplicação das cartas, a gente vai observar a conduta do aluno. Então, aquele que é mais visual, ele é mais organizado, ele é ordenado, ele é mais tranquilo, né? Ele é mais preocupado com o seu aspecto, ele tem uma voz mais aguda, ele tem esse perfil de conduta que é observado durante esse padrão de análise, que é importante também. Então, aqui você observa não só como ele aprende melhor, mas você observa a conduta, você observa a forma de aprender, você observa o padrão de leitura, a capacidade de ortografia, a capacidade de registro de memória, a capacidade para o uso imaginativo e criativo, né, a forma como ele armazena as informações e o seu processo de comunicação. Tanto para o visual como para o auditivo e sinestésico, a gente observa tudo isso. Então, esse modelo que a gente está criando, que não é um modelo onde você vai dizer que esse aluno é 100% visual, 100% auditivo, 100% sinestésico, mas você vai identificar melhor como ele melhor aprende. E aí, dessa forma, eu vou pensar o seguinte. Se eu tenho um aluno com transtorno de comunicação, transtorno de desenvolvimento, e ele aprende melhor experimentando, porque ele é mais sinestésico, eu tenho que pensar em atividades para esse plano de intervenção que envolvam o movimento.
que envolvam atividades mais dinâmicas, que não sejam atividades enfadonhas, porque senão ele vai fadigar muito fácil, ele vai desistir, vai perder a motivação em participar. Se eu tenho esse aluno que é mais visual, eu tenho que trazer recursos coloridos, recursos com imagens, recursos que tenham um poder de retenção visual maior, que faça com que eu consiga aprender, né, esse aluno no seu processo de atenção e de concentração e assim ele consiga fluir. A partir de qual idade podemos aplicar as cartinhas? A partir do processo em que a criança já tem a capacidade de compreender as perguntas que você vai fazer a ela. Então, não muito cedo, a partir de 5, 6 anos, as cartinhas vão ser mais eficazes, porque até 7 anos de idade eu ainda estou me construindo enquanto personalidade, enquanto descoberta para o meu melhor padrão de aprender. Então, é interessante numa idade em que a pergunta que você vai fazer para a criança seja compreendido por ela, porque a gente tem aqui muitas perguntas. Por exemplo, você vai preparar um bolo, então você organiza todos os ingredientes antes de preparar. Se ele responder assim, ele tem aqui tem um Tzinho do lado, que significa que ele, enquanto perfil, ele é mais teórico. Faz um bolo de uma receita, mas modifica alguns ingredientes com a certeza que vai ficar muito bom. Aqui já é mais pragmático. Inventa um bolo do seu jeito sem consultar receitas. Aqui é mais ativo. Segue uma receita do início ao fim. Aqui é mais reflexivo. Então, só vai funcionar bem as cartinhas quando a criança consegue compreender a pergunta e dar uma resposta que seja uma resposta real. Não vai adiantar fazer com a criança muito pequena, porque ela vai responder qualquer coisa. Tá? São 3, 4 respostas para ela escolher uma de cada pergunta. Então ele tem que ter uma compreensão dessa pergunta para não dar uma resposta que você vai interpretar até de forma equivocada. Tá? Foi boa a pergunta. Com que idade pode-se fazer a aplicação das cartas e estilos de aprendizagem? Com uma idade em que a criança já compreende a pergunta que você vai fazer e vai ter uma coerência na resposta que ela vai dar. Por exemplo, uma outra, dentro ainda, aqui, vamos passar agora para o predominante. Aqui estamos falando do perfil. Lá, quando eu for identificar o predomínio, se é visual, auditivo ou sinestésico, tem uma pergunta que diz o seguinte: você foi convidado a fazer um curso de MasterChef para participar de um concurso em outro país. Para aprender as receitas, você prefere ouvir o professor falando sobre cada uma delas e depois anotar no seu caderno? Você prefere ver um filme sobre os ingredientes e alguém fazendo a receita? Você prefere ver todos os ingredientes e ir fazendo a receita ao mesmo tempo que o professor ensina? Seriam 3 opções para ele escolher. Nessas 3 opções, seria o que é mais sinestésico, o que é mais visual e o que é mais auditivo, tá? Então, de novo, seguindo aquela pergunta que foi feita anteriormente, se a criança não compreende ainda o que está se perguntando, não vai adiantar fazer a aplicação das cartinhas. Por isso que é importante sempre observar o nível de compreensão que a criança tem antes de fazer a aplicação das cartas, porque senão vai ter uma resposta adulterada aí para a sua análise, tanto para o perfil representacional, se é teórico, ativo, reflexivo ou pragmático, quanto para a dominância do processo de aprender, se é auditivo, visual ou sinestésico, tá? Então, é um baralho super interessante, é um baralho prático. Quem trabalha com idosos, quem trabalha com adultos, também pode fazer uso do baralho. Não é infantil. Não é infantil, são situações reais. Inclusive, tem coisas bem avançadas para a compreensão de algumas crianças. Com relação à festa, à compra de um presente. Então, pode ser feito para qualquer idade, portanto, não se tem uma restrição, tá? Desde que haja compreensão daquilo que está sendo perguntado, o baralho pode ser aplicado para qualquer idade, tá bom? Bom, a gente mostrou o livro, Estratégias de Ensino Estratégias Lúdicas para o Ensino da Criança com Deficiência, mostrando que não é um livro de receitas, mas é um livro que traz relatos de experiências que foram exitosas e que podem
servir como base para as nossas próprias experiências. Mostramos a importância de se trabalhar a estimulação precoce desde cedo, especialmente do 0 aos 7 anos de idade, aquele que é um livro que traz inteligência emocional e cognitiva de 0 a 6 anos, é um volume bem grosso, que traz, inclusive, atividades ilustradas para se melhor aplicar durante o processo de intervenção. Ângela, esse baralho pode ser aplicado para adulto com dislexia? Sim, porque se você descobrir como é o processo predominante enquanto perfil desse sujeito na sua dinâmica de aprender, e você descobre qual é a predominância enquanto capacidade de retenção dessa informação, fica muito mais fácil pensar em estratégias para o processo de intervenção. Tá? Se você descobre que ele aprende melhor vendo, o seu investimento vai ser em recursos mais visuais. Se você descobre como é o processo dinâmico desse aprender, aí você vai pensar em atividades que sejam atividades que atendam a esse perfil representacional. Não pode ser coisas que sejam chatas. Lembrando sempre, toda atividade pensada para o seu paciente, para o seu aluno, tem que ser atividades consideradas por ele interessantes. Senão, ele vai desistir com facilidade e não vai se prender a essa atividade, tá? A gente fez uma live anteontem, eu e Gláucia, e falamos sobre diversos livros interessantes enquanto ferramenta de construção da nossa prática de trabalho. E aí eu vou trazer mais alguns hoje dentro desse contexto aqui dos estilos de aprender. Teórico, pragmático, ativo e reflexivo. O professor chama esses termos de relação a quê? Perfil representacional. É como essa pessoa se desenvolve enquanto processo nesse sentido aí dos estilos de aprender. Por exemplo, o perfil ativo é aquele aluno, aquele aprendente que gosta de novas experiências, que gosta de viver em grupo, que gostam de atividades, né, que sejam desafiadoras. O perfil mais pragmático é aquele aluno que gosta de coisas mais práticas, que gosta de se distanciar das coisas mais teóricas, eles são mais realistas. O estilo reflexivo é aquele que é mais prudente, ele é mais analista, ele pensa muito antes de responder. E o teórico, ele gosta de analisar, ele gosta de observar, ele é mais racional, ele é mais objetivo, ele é mais perfeccionista. Esse é o padrão comportamental desse aprendente, desse paciente que você está acompanhando, que você vai fazer a descoberta fazendo as perguntinhas com esse baralho. Com o mesmo baralho, você também vai descobrir, além do comportamento dele nesse processo de construção do aprendizado, você vai descobrir como ele melhor aprende. Se ele aprende melhor vendo, ouvindo ou vivenciando as situações mais dinâmicas, que é o estilo auditivo, a predominância mais visual e a predominância mais sinestésica. Então, o baralho ele analisa o perfil representacional, que são os comportamentos e ações que o aprendente tem, né, que é mais vamos dizer assim, da característica dele, e você vai descobrir também como ele melhor aprende, se é ouvindo, vendo ou se é fazendo atividades mais dinâmicas, tá? É um baralho que traz essa percepção para que a gente pense durante a elaboração de atividades que sejam consideradas atividades de intervenção. A Miriam está dizendo que Miriam, teve grande Wilson, tive a honra de tê-lo como meu professor na pós de saúde pública. Miriam foi de Senador Pompeu? É isso? O Evanildo, quantas cartas devem ser usadas para perceber como aprende? Você vai aplicar o baralho todo. Você vai identificar desde o perfil até a predominância. Então você vai aplicar o baralho inteiro. Algumas cartas vêm orientando como você vai usar essas cartas e você vai aplicar o baralho inteiro. É um baralho curto, com 69 cartas, e que você vai fazendo a atividade e vai conversando. Miriam, Senador Pompeu, isso. Fiz muitas viagens para Senador Pompeu dando aula na pós-graduação, né, Miriam? Bom, uma das orientações que a gente deu essa semana de dicas de leitura foi transtornos do desenvolvimento e da comunicação, entendendo que aqui a gente envolve autistas, TDAH, deficientes intelectuais, né, e todos aqueles que têm de alguma forma
alterações no processo de construção da sua linguagem funcional ou da comunicação social, que é interessante sempre lembrar, quando eu falo de comunicação, linguagem ou fala, que a gente busca a parceria para a avaliação com o profissional fonoaudiólogo. Eu estava acabando de conversar em outra live, mostrando como é importante que a gente crie parcerias. A gente está orientando como fazer a aplicação de um baralho. Ok, vamos identificar como vai ser a minha construção das estratégias de ensino ou de intervenção para esse aluno ou esse aprendente. Mas vão surgindo questões de dificuldades que ele vai apresentar que não são competências minhas. Eu posso até auxiliar, mas eu preciso entender o que outros profissionais fazem nas suas áreas de atuação para assim fazer os encaminhamentos devidos e essas dificuldades que não é competência minha sejam trabalhadas por outro profissional. Por isso que é importante você, que é professor, conhecer o que o terapeuta faz, o que o fono faz, o que o psicólogo faz, o psicomotricista, o fisioterapeuta, né? O nutricionista e vice-versa. E que eles também conheçam o que o professor faz, o que o psicopedagogo faz, o que o neuropsicopedagogo faz, porque sabendo qual o papel de cada profissional, a gente vai ter como fazer a orientação da família e o encaminhamento, que é uma obrigação nossa enquanto ferramenta de trabalho, que é realizar relatórios de encaminhamento solicitando aí qualquer outra parceria para que outras dificuldades sejam trabalhadas. Além desses transtornos que a gente acabou de citar, vamos ter alunos com dificuldades, vamos ter alunos com transtornos específicos da aprendizagem, e esse livro é uma excelente dica de leitura, né, para a melhor compreensão dessas dificuldades. O carro-chefe desses transtornos específicos da aprendizagem, a gente sabe que é a dislexia. A dislexia ela traz agregada aí no seu conjunto, ela vem dentro de um conjunto e traz agregado a isso o que a gente chama de transtornos específicos da aprendizagem. Ela vai trazer aí a descalculia, a disgrafia, a desortografia, a descalculia, né? E a dislexia, que é o carro-chefe maior. Mas são 4 transtornos específicos de aprendizagem que, se eu fizer uma descoberta do perfil representacional desse paciente, seja ele criança, adolescente ou adulto, se eu entender como ele melhor consegue aprender as informações, se é visualmente falando, se é de forma auditiva ou se é sinestésica, as estratégias pensadas para a minha intervenção para esse sujeito será muito mais eficaz, porque eu vou de encontro à forma como ele melhor pode receber qualquer estímulo. Isso se aplica não só a ele, como se aplica ao autista, como se aplica à pessoa com deficiência intelectual, como se aplica ao aluno com TDAH. Olha que interessante. Lembrando que esse aluno com TDAH pode também ter autismo, pode ter dislexia, pode ter deficiência intelectual, porque o TDAH tanto pode ser um diagnóstico sozinho, como pode ser um diagnóstico comórbido a outros quadros diagnósticos, tá? Por exemplo, 44% das pessoas com autismo, 44% dos autistas têm TDAH associado, tá? É bem comum que a gente encontre, por exemplo, um TDAH com dislexia, ou só com dificuldade de aprender. Ou é comum que a gente encontre um TDAH com um transtorno na sua comunicação, com uma dificuldade de fala, com uma dificuldade de comunicação. Pode acontecer? Pode. Eu posso encontrar um TDAH com deficiência intelectual também? Pode. Porque a gente tanto vai ter o diagnóstico sozinho, como pode ter esse diagnóstico junto com outras condições comórbidas. E isso torna o nosso atendimento, a nossa intervenção, um desafio maior. Porque eu tenho que pensar na condição principal, mas tenho que pensar também no que está junto dessa condição principal. Se eu tenho um autista com TDAH, eu tenho que pensar na necessidade de medicação para esse sujeito, eu tenho que identificar como ele melhor aprende, e aqui eu tenho um sujeito que é mais
dinâmico, né? Que ele é mais sinestésico, ele é mais ativo nas suas ações. Uma atividade para o TDAH, olha que interessante. Uma atividade para o TDAH de ordem mais auditiva não vai funcionar. O TDAH ele é mais dinâmico. Ele aprende melhor fazendo, movimentando, perguntando, mexendo, experimentando. Se você for dar uma atividade meramente auditiva, não vai prender a atenção dele. Se você for dar uma atividade parada, meramente visual, não vai atender, porque ele precisa do movimento, porque é uma característica corporal que ele tem. Faz parte da construção desse perfil, né, que ele tem enquanto agitação psicomotora. Já o aluno autista tem uma dificuldade maior nessa recepção auditiva, porque nem sempre a nossa voz ela é muito interessante, nem sempre ela ativa as áreas de motivação. E se eu descobrir fazendo o uso do baralho que esse aluno aprende melhor vendo, eu vou usar para comunicação pranchas, figuras, imagens, fotos, tá? Porque dessa forma ele vai conseguir reter a informação com muito mais facilidade. Consequentemente, eu vou chegar até ele com situações que vão favorecer o seu processo de aprendizado. Tá ok o som e imagem para vocês? Deixa eu só ver aqui como é que tá aqui a internet. Tá ok, né? Ótimo. Bom, de novo, estou fazendo esse paralelo com os vários livros, até confundindo vocês, mas sempre para lembrar que o baralho é a nossa ferramenta de identificação para o pensar em atividades que atendam a cada caso, seja para o autista, seja para o TDAH, seja para o transtorno de comunicação, seja para o disléxico, seja para o deficiente intelectual. Então, se eu consigo identificar quais são os padrões de predomínio para o aprender, se eu consigo identificar como é essa conduta comportamental desse sujeito frente às atividades que são realizadas, eu tenho aí um caminho muito mais exitoso para chegar a conquistar situações que são interessantes nesse processo. Então, mais uma vez mostrando o baralho, estilos de aprendizagem, detecção e intervenção, né, e estratégias. Ele vai analisar a partir de 69 cartas, que são essas aqui. Deixa eu pegar para vocês de novo. Só organizar aqui na ordem, que eu mexi tudo aqui. Pronto, o baralho ele tem 69 cartas. Nessas cartas, a gente vai analisar o perfil comportamental e de conduta, que é o perfil representacional, e a gente vai analisar a predominância para as informações que vão chegar, tá? Então, se eu tenho a perfeita identificação, né, dessa criança enquanto comportamento e enquanto a abstração das informações, toda e qualquer atividade que eu for pensar para o meu processo de intervenção, ela vai ser muito mais exitosa na nossa construção aí desse sujeito. Seja ele disléxico, seja ele desortográfico, descalcúlico, né? Seja ele com algum tipo de disgrafia, seja ele com transtorno de comunicação, seja ele autista, TDAH. Por isso que a gente trouxe transtornos de aprendizagem, trouxemos dislexia, estratégias de ensino para o aluno com deficiência, autismo, que é o meu livro, o aluno com TDAH, transtorno do desenvolvimento e da comunicação. Depois me manda o valor do livro. Qual é o livro que você quer, Lenimar? E mostramos a importância de se conhecer sobre estimulação precoce, nesse livro bem volumoso, que é um livro bem bacana, que serve tanto para a educação infantil quanto para profissionais que trabalham com reabilitação dentro das equipes multidisciplinares. E tivemos hoje como pano de fundo esse baralho, estilos de aprendizagem, aprenda como detectar e como criar estratégias para o seu processo de intervenção. Dessa forma, a gente vai ter um plano de intervenção, seja ele terapêutico,
Ah, tá. Ok, Lenimar. O livro Estratégias é R$ 50, tá? Sabendo, identificando o estilo e a predominância desses comportamentos e dessa abstração das informações, é muito mais fácil pensar em estratégias que sejam exitosas, tá? Eu vou fazer uma live nessa semana mostrando um recurso bem interessante que é Desafio das Cores. É um tabuleiro bem grande que traz 5 estratégias de uso para um trabalho voltado aí a cores, a estratégias de resolução de problemas. É bem voltado à função executiva. Né? Eu vou trazer o tabuleiro das cores e vou trazer outros recursos, como uma live, para a gente aprender a usar alguns desses recursos nas nossas práticas de trabalho, tá? Nós temos ainda 10 minutinhos e eu gostaria que quem participou até aqui pudesse mandar algumas perguntas acerca dessa temática que a gente conversou, não só sobre dicas de livros, mas sobre os estilos de aprender e outras questões relevantes, tá? Lembrando sempre que estilos de aprendizagem não é uma nova teoria, mas estudos demonstram que cada pessoa tem uma forma própria de aprender, por isso que é importante que a gente respeite isso. É interessante que a escola saia do movimento de querer ensinar para observar como o aluno aprende. A gente ainda tem uma escola tradicional, a gente ainda tem um profissional, muitas vezes, no atendimento que é tradicional, que quer ensinar do seu jeito, desrespeitando como o sujeito funciona. Então, a ênfase hoje, de acordo com a neurociência, não é mais em ensinar, mas em descobrir como o aluno aprende, como o paciente melhor se desenvolve, tá? A gente já entendeu que existem diferentes tipos de aprender, e eu gosto sempre de dizer isso nas minhas aulas. Pouco me importa como você aprende, o importante é que você aprenda. A forma como você aprende é uma característica sua. A minha preocupação é que você aprenda, tá? Cada indivíduo vai empregar um método particular, uma forma particular de interação, de aceitação e de processamento dos estímulos sensoriais e das informações que chegam. Para isso, ele precisa de um cérebro perfeito e de um contexto social que seja facilitador. Não sou eu que estou dizendo isso. É o Vitor da Fonseca. A aprendizagem envolve simultaneamente a perfeita integridade neurobiológica e a presença de um contexto social facilitador. Em se tratando de nós que oferecemos atendimento, a gente tem que observar como esse cérebro funciona para pensar em estratégias que atendam a essa forma de funcionamento cerebral. Nesse contexto, estilos de aprendizagem é considerado um conjunto de características psicológicas que costumam aí se expressar isoladamente ou em conjunto, quando qualquer um de nós, criança, adolescente ou adulto, deve enfrentar uma situação de aprendizagem. Lembrando que não existem estilos puros. No entanto, existe um estilo que predomina. E o predominante pode ser visual, pode ser auditivo e pode ser sinestésico. Wilson, o circuito trabalha a função executiva, já que envolve espaço temporal e a sinestesia também. Ângela, a gente está falando o tempo inteiro de aprendizado e é interessante você colocar isso porque a gente tem mastigado muito isso da função executiva. Função executiva está em tudo que a gente faz, mesmo sem a gente perceber. Se o professor pensasse em estratégias de aula e de atividade focadas nesse funcionamento cerebral, ele iria criar uma outra forma de transformar as suas aulas em aulas significativas. Porque o que é isso? Função executiva é a nossa capacidade atencional. Nessa atenção, a nossa capacidade de selecionar o que é relevante enquanto estímulo, que é a atenção seletiva, a atenção sustentada, a atenção concentrada, a atenção dividida. É a nossa capacidade de guardar informações a curto prazo, informações essas chamadas de memória operacional ou memória de trabalho, que podem ou não se transformar em memória a longo prazo.
Função executiva é a nossa capacidade de pensar em fazer alguma coisa, que é ideação, e de realizar essa coisa pensada. E aí eu preciso planejamento, eu preciso mudar de plano, eu preciso ter flexibilidade mental para resolver um problema. Função executiva é a nossa capacidade de frear comportamentos inadequados, de controlar nossos comportamentos frente a qualquer situação, que é chamado de freio inibitório, de controle inibitório. E quando eu descubro a forma como a criança funciona, ou pode melhor funcionar, eu vou também estar atendendo a esse perfil de funcionamento cerebral. Na pessoa com autismo existe essa dificuldade, o TDAH tem essa função executiva muito prejudicada, a pessoa com dislexia tem prejuízo de função executiva, a pessoa com deficiência intelectual tem prejuízo de função executiva. Quero incluir, está perguntando, como o professor de sala de aula comum pode pensar no planejamento que contemple diversos estilos de aprendizagem? Olha, se existe um profissional que diagnostica muito bem cada grupo de alunos, esse profissional é o professor. Ele sabe exatamente como cada aluno melhor aprende. E quando ele pensa dessa forma, ele elabora aquela aula mista, aquela aula que tem o slide, tem slide que tem mais texto, tem slide que tem mais imagem, tem slide que tem vídeos curtinhos, ele coloca desenhos no quadro, ele brinca construindo músicas durante a aula com aquele assunto, ele trabalha com a cópia do quadro, mas com a pesquisa do livro, ele trabalha com o aluno em grupo. Ao fazer esse movimento de diversas possibilidades de conduzir uma aula, esse professor está atendendo a todos os estilos de aprendizagem. Mas quero incluir, vamos falar uma coisa interessante. Existe uma resistência do professor em respeitar outras formas de aprender. Ele faz uma atividade ou uma avaliação como se todos os alunos tivessem que fazer igual. Mas tem aluno que não segura no lápis e pode falar. E ele não respeita isso. Ele não acha que fazer uma avaliação pela oralidade do aluno seja uma coisa interessante. E quando eu faço isso, eu estou adequando o currículo àquele aluno. Quando eu faço uma atividade com TDAH e eu divido a atividade em 3 fragmentos menores, onde ele começa e termine, começa e termine, começa e termine, sem desistir com uma única atividade longa, eu estou atendendo ao estilo de aprendizagem. Agora, é preciso que esse professor ele tenha atitude para fazer isso. Muitas vezes ele acaba esperando que seja uma coisa imposta de cima para baixo. E tudo isso que eu estou falando acontece dentro da sala de aula. Isso é chamado adequação curricular de pequeno porte. Não depende da orientação e da autorização da coordenação, não depende do diretor da escola, não depende da secretária de educação, não depende de ninguém, depende da ação do professor. A gente tem que ter essa tendência a ficar colocando para o outro uma competência que é nossa. A Angélica está dizendo, isso é verdade, professor, mas também falta muito apoio da gestão escolar. Vamos entender que em alguns locais pode faltar esse apoio. Mas em vez de a gente ficar culpando ou achando culpados, é preciso que a gente faça o nosso papel. É melhor a gente ficar buscando a melhor forma de agir com esse aluno do que ficar dizendo, eu não fui capacitado, eu nunca fui trabalhado para fazer isso, eu não sei como lidar com esse aluno. Se não sabe, a gente tem que buscar. Não esqueçam do que eu vou dizer. Não é o aluno que se adequa à escola. É a escola que se adequa ao aluno. E o professor ainda está usando esse discurso. Hoje mesmo eu recebi uma pergunta de uma pessoa. O professor disse para ela que não tinha formação para lidar com essa demanda de alunos com deficiência. Se não tem, vai buscar. Ele não vai sair da escola porque você não tem formação. Falta ainda a atitude de sensibilidade para acolher o outro. Vamos entender o seguinte, Angélica. A nossa aula, ela nunca vai atender a sala inteira. E a gente continua fazendo. Mesmo sabendo que a aula não está atendendo a sala inteira. Tem alunos que estão muito abaixo daquilo que você está trabalhando. E a gente continua fazendo do mesmo jeito, a gente continua avaliando. Você colocou, a Quero Incluir colocou assim, então temos que rever as formas de avaliação atualmente.
Não só as formas de avaliação eu quero incluir, mas também a nossa autoavaliação. A gente está avaliando o aluno não quer, o aluno não consegue, o aluno não sabe, o aluno tirou isso, o aluno tirou aquilo. Eu nem olhei como é que esse aluno aprende, eu nem sei como é que esse aluno aprende, eu estou fazendo o mesmo modelo de aula. Mas aí será que não é hora de parar para pensar e dizer assim, peraí, será que esse aluno não aprende ou será que a minha forma de conduzir o processo é que não está contemplando a esse aluno? Será que em vez de só avaliar o aluno, não é preciso eu me autoavaliar? Paulo Freire dizia: ação, reflexão, ação. Fazer, pensar e fazer. Eu fiz, não deu certo, vamos refletir para fazer diferente. A gente continua dando a mesma aula do mesmo jeito, a mesma avaliação, a mesma atividade, como se todos os alunos de uma turma conseguissem se encaixar no meu modelo de aula, no meu modelo de avaliação. Por isso que eu disse há pouco tempo, a gente faz um monte de coisas numa sala. É o slide, é a palavra-chave no quadro, é a atividade em dupla, é a atividade individual, é a atividade dinâmica, é a imagem. Tudo isso atende aos diversos estilos de aprendizagem. Mas é importante que eu faça isso enquanto intervenção individualizada, porque assim eu vou ter maior sucesso na minha aplicação, seja com um recurso ou outro qualquer, tá? O professor é um eterno estudante, com certeza. O professor tem seu espaço e nele o professor é o responsável pelo seu espaço sala de aula. É verdade, Ângela. Isso é adequação curricular de pequeno porte. Ele não pode ser autoritário nesse espaço. Ele tem que ser, nesse espaço, alguém que seja o gerente, que possa ter ações que gerenciem esse espaço, né? É preciso pensar dessa forma. A gente ainda tem um professor que está com esse discurso. Não dá mais para aceitar. Não vou receber esse aluno porque eu não fui preparado para receber alunos com essa ou aquela condição. Se não foi, a hora é de se preparar. Gente, nesse período de pandemia, o que a gente mais teve foi lives falando sobre condições diversas de aula, de comportamento, de deficiência, de transtorno. Quantos professores que não estão envolvidos nesse processo colocaram o celular em frente a ele por meia hora e ficou ouvindo alguém falar? Ficou nós que trabalhamos, ficamos nós que estamos no AEI, nós que estamos na clínica, no atendimento, porque continuam alguns ainda achando que não é obrigação deles. É obrigação de quem? Se não é obrigação do professor conhecer cada dificuldade de cada aluno, descobrir cada potencialidade, estimular as dificuldades e enriquecer as potencialidades, é competência de quem? E quando eu descubro como esse aluno melhor aprende, eu ganho esse aluno. Quando eu trago uma atividade que atenda a esse aluno na sua forma de aprender, a aula vira para ele uma atração onde ele vai com maior prazer. O atendimento vira para ele um momento extremamente lúdico que ele vai com maior prazer. Quando alguém me empurra o tempo inteiro coisas que eu não consigo fazer porque não é o meu padrão de funcionamento, eu antipatizo, eu rejeito, e quando você tem a antipatia pelo trabalho que é feito com você, você não tem sucesso em qualquer estímulo que receba. Por isso que é importante a nossa estratégia de intervenção ir de encontro à forma como cada aluno funciona. Se eu descobrir como esse aluno funciona, a minha estratégia, mesmo que seja usando um papel e um giz de cera, ela vai funcionar, tá? A gente está a 1 minuto de encerrar a nossa live. Quero fazer melhor essa conscientização e trazendo o professor a repensar a sua prática. Bom, estamos a 28 segundos para cair a nossa live. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Eu vou deixar a live salva. Quem tiver interesse em assistir de novo, está lá no meu IGTV. Obrigado pela presença de todos e até breve com mais algum assunto aí nas lives, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite.